você ouve hospital, o que vem na sua cabeça? Quais são as imagens que são formadas? Os cheiros, os sentimentos? Eu sei que às vezes pode parecer algo um pouco triste, porque te lembra algum parente ou alguma situação complicada ou delicada que te fez chegar ali. Mas nós, com esse projeto nosso, né, Iris, de saúde em construção, nós queremos mudar isso, mudar este cenário, mudar essa memória que todos nós, cidadãos brasileiros, temos na nossa mente. Nós queremos construir edifícios de saúde que busquem a prevenção, que sejam edifícios que cuidem de nós antes de nós adoecermos. Bem-vinda, Lara. Muito obrigada de ter você aqui conosco. Então, pessoal, a Lara, ela é diretora de operações e líder de design de saúde na Perkins & Will de São Paulo, uma empresa global que conta com 30 escritórios pelo mundo. Lara é formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em gerenciamento de projetos pela Poli da USP e possui mestrado em Building Design for Health pela London South Bank University, de Londres, onde morou por 10 anos e trabalhou em projetos locais. Bem-vinda, Lara! Obrigada! É uma alegria te receber aqui conosco. Imagina, o prazer é todo meu. É muito bom poder vir compartilhar um pouquinho do que a gente sabe dentro da área da saúde, poder compartilhar um pouco sobre conhecimento. A gente só está aqui ensinando porque um dia alguém nos ensinou. Então, compartilhar conhecimento hoje vem sendo um dos motes do meu desenvolvimento profissional, né? Então, atingir nesses últimos anos de carreira muitas metas que algumas eu tracei, outras elas apareceram por muitas vezes sorte, outras competência, né? Mas tenho muita gratidão por tudo que eu alcancei e eu quero compartilhar com todos. Eu quero realmente poder ser uma referência e que junto comigo venham muitos outros arquitetos, profissionais da área da saúde e que eu continue sempre inspirando esses profissionais. Então, tenho muita coisa para contar para vocês hoje. Com certeza, você já é minha referência, minha filha. Muito, se um dia eu não muito. desistir da arquitetura, é porque você esteve presente. Pois é. Mas, não Lara, alivia. Lara, nos diga, como você chegou na arquitetura para a saúde? Porque a gente vê assim que é algo muito nichado, né? Ninguém sai da faculdade, eu quero fazer arquitetura Saúde. hospitalar, né? Sempre é muitas normativas, algo que limita a nossa criatividade, o nosso dom, né? O nosso talento de desenhar. Como você chegou nesse ponto? O desejo, quanto estudante, era de ter feito medicina. E eu não persisti, né? Acabei não desistindo. E por trás tinha minha mãe, que é arquiteta, tenho tia que é arquiteta, embora assim, a metade da família seja de arquitetos, a outra metade são de médicos, né? Então você já estava no meio. Acabei sendo influenciada, né, pela arquitetura e minha mãe mesmo falava para mim, você leva muito jeito, desde pequenininha, você entrava nos ambientes, eu já ia na obra com ela, pegava papel e lapiseira e já desenhava facilmente uma planta, desenhava facilmente uma perspectiva, então eu enxergava bem, tinha isso. Então ela acreditou que isso era natural e que poderia ter um caminho bacana de ser percorrido. E aí eu falei, então tá, prestei arquitetura e lá foi traçado o meu caminho, né? Você é de São Paulo mesmo? Eu sou mineira. Mineira? Eu sou mineira, fui para São Paulo com 2 anos, né? Então me considero paulista. Verdade. Né? Mas tenho minha família por parte do meu pai, em Minas ainda, meu pai que sempre viveu lá. Então, tem assim um pedacinho de pão de queijo. Ô, delícia! Mas a sua mãe não era da área do hospitalar? Não. Minha mãe faz design de interiores. Minha mãe não é mineira, ela é húngara. Nossa! Então, ela veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aí muitas histórias interessantes que ela, as irmãs, os pais passaram e chegaram no Brasil
não por acaso, mas construíram uma vida aqui. E ela conheceu meu pai muito nova, né? Ela tinha 17 anos quando ela casou e meu avô teve que assinar para permitir que ela casasse. Nossa. E, enfim, então essa foi a trajetória até conhecer meu pai e acabou tendo os filhos em Minas e depois mudaram para São Paulo. E foi em São Paulo, depois de casada, que aí ela foi trabalhar e aí que ela foi se desenvolver profissionalmente, né? Então eu vejo assim muito das características dela dentro de mim, até a parte organizacional, operacional, eu vejo isso dela mesmo, né? Acho que tem esse tracinho dela junto comigo. E ir para a arquitetura hospitalar, ela foi do meio para o final da faculdade, quando, por algum motivo, não me lembro bem, eu tive que ir na vigilância sanitária para algum trabalho da faculdade. Quando eu ia subindo as escadas da vigilância, tinha um cartaz que falava da hospitalar. Primeiro ou segundo hospitalar, né, no Brasil. feira? Da feira. Uhum. E eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, vou lá conhecer, saber o que é. E na época, tinham muitos congressos. A feira hospitalar era muito mais de ciências, de conhecimento, de inovação, do que é hoje, que é muito mais de produto, Sim, né? sim. E aí eu fui, e lá estava Jarbas Carmo fazendo uma palestra. Nossa. E aí eu fui conversar com ele, e aí eu fui falar de hospital na época, anos 90, época da AIDS, Uau. HIV, então eu fui falar para ele que ele achava de fazer um projeto para crianças que tivessem HIV, que essa era uma intenção minha no projeto de finalização da faculdade. E Ele já era famoso, né? Sim, ele é o precursor, né, da arquitetura hospitalar. Você já conhecia ele? Então, eu conheci ele no congresso, eu fui e me apresentei. Isso aí. E aí ele falou que eu estava delirando, que jamais poderia fazer um hospital que fosse nichado para uma específico tratamento. Na época, HIV seria algo de preconceito. Aí ele falou, vai lá no meu escritório, vamos conversar. E lá eu fui. E aí apresentei as minhas ideias. Ele falou, não, moça, você tem muito que aprender ainda. Vem trabalhar aqui. E eu fui. Então eu comecei lá como estagiária, me formei, fiquei ainda alguns anos como arquiteta. E aí que eu fui dar o meu primeiro passo para Londres. Foi aí que eu fui fazer uma viagem e fiquei alguns anos em Londres, mas ainda não como arquiteta. Menina, você só começou com o Jarbas Carmo. Foi. Só. Privilegiada, não é mesmo? Apanhei muito. Porque para aprender, né, a gente tem que apanhar, né? Então a gente tem que baixar a cabeça, ter conteúdo, né, formatar tudo isso para finalmente um dia você... Você trabalhou com ele em que ano, assim, só pra gente se situar? Você falou que era anos 90? Anos 90. 94, por aí. Porque eu acho que eu já fui para Londres em 96. E a gente vai entrar nesse assunto de Londres. Mas antes disso, hoje o nosso episódio fala sobre a arte e os desafios da arquitetura hospitalar. Então, nessa sua trajetória inicial, né, que você já diz, nossa, eu aprendi, foi difícil, né, a gente sabe que nunca é fácil, e de tudo que você passou até aqui, você tem, assim, na sua memória, quais foram os desafios que você parou e pensou, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso é o meu propósito? E foi esse desafio que te fez continuar e ter a certeza de que sim, é para isso que eu vim. Acho que os maiores desafios que eu tive foi no início da faculdade mesmo, quando eu ainda não sabia o que eu queria, né? Então, trocar o objetivo de ser médica para ser arquiteta por si só não foi fácil. Então, os 3 primeiros anos da faculdade, eles foram muito desafiadores para mim, no sentido de que será que é isso que eu quero mesmo? Eu não tinha me apaixonado por nenhuma das disciplinas ainda. Então, quando eu descobri a arquitetura hospitalar, aí que foi
que aflorou algo diferente em mim. E não foi fácil também, porque não existia essa matéria, né? Não existia isso dentro da arquitetura, né? Recentemente fiz até uma palestra sobre esse assunto na Belas Artes, né? Para compartilhar com os alunos da Belas Artes o que é a arquitetura hospitalar, mas a gente pode falar daqui a pouco também sobre isso. E aí, sim, acho que eu tive, no decorrer da minha carreira, oportunidades muito interessantes, né? Então, eu passei por Jarbas Karman, por Bros, por Zanettini. Então, isso tudo foi fortalecendo o meu conhecimento. Posso fazer um estágio com você? Direto da fonte, né? Isso! Sim. Então, isso tudo foi fortalecendo o meu conhecimento, aprendendo bastante sobre a arquitetura hospitalar, mas rígida como ela era, tá? Porque a arquitetura de décadas atrás para hoje, ela é muito diferente. E eu acho que o que eu tenho hoje na essência não foi dali, tá? Ele não foi dali. Vem muito mais da minha estadia em Londres, lá que eu desenvolvi esse outro lado. Então, nessas décadas aqui no Brasil e com esses renomados arquitetos, foi muito mais norma, disciplina, né? E tudo mais. A arquitetura, o refinamento do design, ele veio depois. E que você fala que teve um ponto de inflexão. Que quando eu conheci a arquitetura, você consegue descrever esse momento? Se foi alguma matéria ou se realmente foi a sua experiência lá no exterior? Quando que você viu que, não, é isso mesmo que eu quero? Você percebeu isso? Eu acho que é o tratar, lidar com um ambiente que você percebe que você está contribuindo com a melhoria das pessoas, né? Com a melhoria do paciente. Então, hoje a gente fala diferente, como você iniciou, né, a apresentação aqui sobre nós, a gente fala muito de medicina preditiva, como que a gente projeta para a gente ter espaços de saúde e não de tratamento, né? Mas, naquela ocasião, era muito mais de tratamento. Então, você saber que você está projetando algo que vai influenciar na melhoria daquele paciente é algo muito rico, é algo a mais, né? Então, eu enxergo todo tipo de arquitetura importante, seja residencial, corporativa, porque a gente está sempre lidando com pessoas, Sim. Independente. Mas eu entendo que a área da saúde tem um quê a mais sobre esse aspecto. Porque a gente lida com pessoas que estão numa fase vulnerável. Exato. Né? Sem máscaras, todo mundo é igual. Né? Então, acho que é isso que toca a gente, fala, não, acho que eu posso fazer a diferença para ajudar a complementar a cura dessa pessoa. E você, assim como tem os desafios, nós temos também o que nos faz feliz, né? Na arquitetura, o que você considera, assim, que, nossa, te traz muita satisfação? É a entrega, é esse retorno da pessoa que usa o espaço? Ou tem alguma parte do processo que você fala, nossa, que dia gostoso porque eu tenho que mexer com isso hoje, sabe? Você tem algo assim que você classifica como a arte da arquitetura hospitalar? Acho que todas as etapas, definitivamente, elas têm a sua importância, né? Mas quando a gente fala de design humanizado, né, e poder transparecer isso dentro do projeto, que foi um pouco do que a gente fez hoje, né? Então, a gente discute números, a gente discute fluxos, a gente discute metas, aí você incorpora isso dentro de uma planilha, né, que é o programa do hospital, depois você implanta isso, né, de uma forma 2D, 3D, que a gente faz muito hoje, mas na hora que você começa a materializar com cores, com texturas, com
elementos que você sabe que definitivamente vai fazer com que esse ambiente seja mais humanizado. Então, é a luz natural, é a harmonia da vegetação. Então, tudo isso começa a se transformar, que tudo aquilo que você planejou está, né, se transformando. É a beleza dos números, né? É porque eu falo que se a gente não estrutura bem, né, todo esse efeito humanizado, ele pode ser desmanchado facilmente. Sem dúvida. Mas quando há um porquê, ou seja, quando a função vem isso. E depois a estética complementa, eu Exato. acho que é isso que Exato. é o X da questão, né? E aí você apresentar para o seu cliente, fazer seu cliente se emocionar, é o melhor de tudo. Você para, viu? Vou trazer isso! Mas vamos falar um pouco da sua experiência internacional, né? Então, você fez o estágio com o Jabas Karma e você decidiu fazer um mestrado. Foi. Fora. Quero saber como foi isso. Por que fora? Tinha alguém lá? Porque Londres, né? Porque Londres. Tá. Exato. Na verdade, isso foi um pouquinho mais para frente. Do Jarbas Karma, eu fui para Londres, sim, mas eu fui lá para estudar inglês, eu fui lá para viajar mesmo, numa época que eu era muito mais jovem, e eu queria ter essa experiência, não foi para trabalhar em arquitetura. Me apaixonei pela Inglaterra, Londres, daí eu voltei para o Brasil 3 anos depois. Eu trabalhei com coisas que não tinham nada a ver com arquitetura, namorei. Então foi assim, foi uma fase muito bacana também da minha vida, mas aí eu comecei a me indagar sobre arquitetura. Não, eu sou uma arquiteta, eu preciso voltar para o meu ambiente. E aí eu voltei para o Brasil, aí que eu trabalhei no Anabros, foi aí que eu trabalhei com o Zanettini, e aí do Zanettini eu fui para uma empresa que também é americana, que é a CAM, que é a Albert Kahn Internacional. Você fez um job rotation em todos os escritórios. Foi. Bom, e foi, sabe, adquirindo bagagem. Na Albert Kahn, eu consegui enxergar as possibilidades de poder trabalhar internacionalmente. E era isso também que me trazia muita inspiração. Mas já lá na primeira vez, quando eu fui para Londres, eu tinha esse intuito de ir fazer esse mestrado. Eu já conhecia o mestrado, mas na época a Hungria não fazia parte da comunidade europeia. E eu tinha o passaporte húngaro por causa da minha mãe, etc. Então eu deixei aquele desejo para um pouco mais para frente. Quando a Hungria entrou para a comunidade europeia, eu falei, agora? Foi quando eu retornei para ir fazer o mestrado em 2006. Foi o ano que eu me casei. Então, eu me casei aqui no Brasil com um brasileiro, que é meu marido, hoje, querido. Manda um beijo. Manda um beijo. Casamos e meio ano depois a gente mudou para Londres e aí eu já tinha me inscrito para esse mestrado. Mas focando na pergunta, por que Londres? Na época, tinham duas importantes escolas que tinham mestrado na área da saúde. Uma delas era no Texas, que existe até hoje, e essa outra, que era a Europa, né, Londres. E eu avaliei, assim, o meu conhecimento versus o que eu ainda não sabia. E a gente vem de uma escola brasileira, que a gente é inspirado muito pelo modelo americano, e eu pensei, o que vai me desafiar mais? Aonde que eu vou aprender mais? E foi aí que eu pensei, não, então eu vou para Londres para conhecer uma forma diferente de projetar arquitetura. E mais ainda, na Europa projeta-se para hospitais públicos, né? Então isso tudo trouxe para mim muito conhecimento, muita inspiração, muitos desafios. No início foi bastante desafiador para entender normas e tudo mais, mas eu fui numa época em que a Europa estava super bem, uma época que tinha muito trabalho e logo fui contratada. Foi engraçadíssimo porque a minha tutora na faculdade me sugeriu 5 escritórios de arquitetura da área da saúde. Eu mandei o currículo para os 5 e os 5 me fizeram proposta. E eu não sabia o que fazer com aquilo. A variedade gera dúvida, sempre. Exato. Aí eu perguntei para ela, falei assim, o que você sugere? Ela falou assim, eu iria para o estúdio menor para te dar mais oportunidade e aonde tem um bom design.
E aí foi que eu escolhi a Avanti Architects, que é a empresa que eu trabalhei quase 10 anos. Comecei lá como uma Senior Healthcare Planner. Então, eu não tinha o registro como arquiteta na Europa, não podia exercer a arquitetura. Então, eu era uma planejadora hospitalar sênior, mas eu fazia arquitetura. Era uma arquiteta que não assinava nada. Exato, tipo isso. E por lá eu fiquei muitos anos, né? Então foram muitos aprendizados, fiz muitos planos diretores, hospitais gigantescos, outra proporção do que a gente tem aqui no Brasil. E o olhar para a arquitetura é muito diferente, né? Primeiro que ele é muito mais respeitoso, né? O arquiteto tem uma posição diferente, né? Na Europa do que aqui no Brasil. Ele é muito respeitado, ele está no topo da organização como respeito entre engenharias e complementares e tudo mais. E o processo, ele é um processo que eu diria honroso, né? Ele tem um tempo de maturação do projeto, ele tem... Você para de me iludir. Então... É verdade que funciona assim? Funciona assim. Então, é diferente o time da maturação, né? Então, as coisas, elas acabam sendo muito melhor feitas, né, do que na correria, que por muitas vezes a gente acaba tendo que se submeter. Aqui a gente faz muita coisa em concomitância, né? Sendo que tem um processo que vai passando para o outro e retorna. Isso. Acaba sendo cultural, né? Acaba sendo cultural. E o que você vê, assim, que, fora essa questão do processo, né, em relação aos órgãos, o que é muito diferente? Traga um pouco dessa realidade para nós. Tudo é diferente. É mais rápido os órgãos? Os órgãos são mais rápidos e são mais sérios. Então, por exemplo, para você aprovar um projeto no que eles chamam lá de City Hall, que é a prefeitura, você não aprova só o projeto atendendo as leis e normas, você tem que aprovar a estética do seu projeto. Nossa, e o que é para não acabar com a cidade, Exato. Né? Então, qual que é a influência daquilo no seu entorno? Como que o seu edifício ele vai conversar com os demais urbanismo, edifícios? Né? Aqui Exato. Não tem muito urbanismo. Não, aqui você faz o que você quiser. E a outra coisa é que a preocupação com as pessoas que moram no entorno, né? Então, muitos dos projetos que eu trabalhei lá, a gente tinha um trabalho com a própria comunidade, né? De entender o que a comunidade espera daquele projeto, qual vai ser a influência daquele projeto para a comunidade, o que teria de interessante, não só no hospital, mas que a gente pudesse oferecer. Por exemplo, a gente fez uma unidade que era na Escócia, muito interessante, em que tinha biblioteca, área de fisioterapia com piscina e tudo mais, além de todos os consultórios e áreas de exames e tudo mais. As salas de consultório, durante o período da noite, a comunidade podia usar para aula de música, balé, coral e tudo mais. A piscina ela é utilizada não só para hidroterapia, mas também para a comunidade usar como esportes, né? A academia, a mesma coisa. Então, ela vira um instrumento da comunidade e não só dedicado à saúde. E vocês faziam reuniões com essa vizinhança? Sem dúvida, Nossa, sem dúvida. E não tinha brigas, parece que são bem organizados, né? Super organizados, e isso já com a construtora embarcada, com todos os complementares. Lógico, existe um líder sobre isso, que não éramos nós, né? Tinha o próprio hospital que orquestrava tudo isso, mas era um processo, assim, de muita aprendizagem, muito respeitoso. Lógico, tem também seus desafios, né? A negação, a questão de barulho, do incômodo, a influência de uma ambulância chegando no hospital, que a gente sabe que tem tudo isso, mas no frigir dos ovos era sempre assim, projetos bem positivos, né? Você fala também em entrevistas que as normativas brasileiras também são mais exigentes do que as de lá de fora, né?
Depende qual o âmbito, né? Então, quando a gente fala de vigilância sanitária, acho que é tão rígido quanto. O que eu senti, por exemplo, quando a gente fez o projeto do próprio Albert Einstein, da faculdade aqui em São Paulo, a gente teve algumas surpresas em relação a bombeiros, como é muito mais rígido no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. E ali, no caso, a gente tinha que atender todas as normativas internacionais e nacionais, né? E aí a gente conseguia perceber isso. Mas o que acontece é que os espaços, eles são maiores, né? Então, os apartamentos, os leitos e as salas, elas são muito maiores nos hospitais europeus, né? Então, acho que isso dá pra gente uma oportunidade até de construir algo mais bacana, né? Agora, um ponto que tem muita rigidez é a materialidade, né? Então, a influência das texturas e tudo mais no processo de asepsia e tudo mais, isso é muito mais rigoroso do que eu percebo hoje no Brasil. A gente está tendo mais oportunidade de especificar mais materiais. Mas isso também a depender da instituição, porque a norma te permite, mas quando você tem a influência do CCIH das instituições, aí eles que são, por muitas vezes, mais rígidos. E nesse tempo que você esteve fora, você foi mãe ou você retornou? Qual que foi esse momento do seu mestrado? Eu tô meio perdida no tempo. Tá, então cheguei lá, comecei a trabalhar na Avanti Architects e ao mesmo tempo comecei o meu mestrado. Então foram 2 anos trabalhando e estudando. O curso era sexta, sábado e domingo, né? Então 3 dias, a cada 2 semanas, né? E eu tirava as sextas-feiras das minhas prováveis férias e ia fazendo os trabalhos e tudo mais. Quando eu terminei os 2 anos que ia começar a dissertação, foi quando eu engravidei. Então, ou seja, eu fiz o ano da dissertação, eu estava grávida. Então, a Julie nasceu, eu já estava terminando. E ainda teve alguns momentos que ela era pequenininha e aí eu tinha que estudar também. Então foi um bololô. Você teve ela lá. Tive ela lá. Julie nasceu lá e foi uma experiência desafiadora, assim. Você conciliar, né, o seu trabalho, o estudo, a maternidade e não tendo uma base, né? Porque a sua família estava toda aqui no Brasil. Isso, só tinha eu, meu marido e ela. Ela nasceu no hospital público lá? Ela nasceu no hospital público. Olha. E foi uma experiência terrível. Uau! Não muito diferente, né, dos relatos de parto aqui no Brasil também, infelizmente, em alguns Não, acho que a gente serviços, tá à frente nesse aspecto. Uau! A gente está muito à frente. Eu acho que a gente tem que se orgulhar do SUS. Sim. Muito. Apesar de ser um país de primeiro mundo, a gente tem aí históricos sobre a Inglaterra, a gente tem históricos aí sobre Irlanda, Escócia, fala-se muito sobre o Canadá também, que o sistema de saúde, eles são precários mesmo, a ponto de colocar as pessoas em risco. Então, eu tive a Julie com 42 semanas, sendo forçada a um parto natural de 48 horas, e ela nascendo com quase que um problema sério de ter sido uma menina especial, entendeu? Porque eles vão no limite. Muito. Eles vão no limite. Você tinha quantos anos quando você... Quando ela nasceu, 38. 38. 38. E outra história que também não foi muito feliz foi um tratamento de câncer lá. Então, assim, é um câncer que poderia ter sido tratado muito antes, mas eles vão empurrando você de uma clínica para outra, pomadinha, não sei o quê, até chegar no limite e aí eles vão, tá bom, então vamos investigar finalmente. É que não tem a medicina preventiva, né? Exato. Não tem medicina preventiva, não tem. A gente, aqui no Brasil, todos os anos, a gente faz exames e tudo mais, e lá não tem. Tanto que os 10 anos que eu morei lá, todo ano eu vinha pro Brasil para fazer exames aqui. Nossa, não acredito. Hoje,
a medicina privada, ela cresceu muito na Inglaterra, então as pessoas começaram a ter planos de saúde e isso melhora um pouco, porque de verdade os hospitais eles são os mesmos, na maioria, né, porque tem alguns que não são, que são privados, tipo Bupa, outras referências, mas o que acontece é o seguinte, quando você é do privado, você tem um plano de saúde, você passa na frente na fila, mas você usa a mesma instituição pública, entendeu? Que é interessante. E a gente também tem aqui no Brasil um pouco, né? Nos hospitais públicos, que por muitas vezes é o que traz aí a renda dos hospitais, né, Bárbara? Sim, a sustentabilidade. Exatamente, sabemos. Ô, Lara, e você retorna para o Brasil e já entra na Perks and Will? Não. Não? Não. Então conta para nós. É uma outra experiência incrível, assim. Bom, então o que minha mentora falou para mim, vai para a empresa menor, onde tem um bom design e onde você poderá ser melhor reconhecida, deu tudo certo, de fato. Era uma empresa com 150 profissionais, um estúdio que 80% dos projetos eram na área da saúde. E lá eu fui me desenvolvendo, criando meu espaço, credibilidade, e os diretores gostavam bastante de mim, e a gente foi entendendo sobre isso. O que aconteceu é que com a crise de 2008 nos Estados Unidos, a Inglaterra começou a sofrer, né, sobre isso, e a gente teve que diminuir o nosso estúdio. Então, ele foi de 150 profissionais para 70 ou algo parecido com isso. Nossa. E a ideia era olhar para os países emergentes. Coincidentemente, e bom, positivo, naquela época, 2012, 2014, o Brasil estava super bem, né? Então, foi uma fase positiva para o Brasil. Eu já tinha todo o meu histórico daqui, então eu comecei a vir para o Brasil fazendo marketing. Então eu vinha, voltava, porque o intuito que era? Levar projetos no Brasil para serem feitos no escritório de Londres. Só que a gente entendeu na ocasião, né, os sócios do estúdio na Inglaterra, que junto com um eventual cliente aqui no Brasil, que precisava ter um escritório aqui. Mas a gente enxergou possibilidades. E aí nós traçamos um plano, né, para 3 anos de projeto e quanto precisaria de dinheiro para esse investimento. E aí os sócios ingleses falaram para mim, Lara, vai lá. Que é incrível, né? Então, assim, foi incrível. Eu devo muito a eles, assim, eu acho que foi um pulo na minha carreira sensacional. Então, as pessoas me perguntam, por que você voltou para o Brasil? Porque eu tive essa oportunidade, né? Então, por competência, eu acho, e aí eu vim para o Brasil, montei um escritório aqui no Brasil, a gente foi crescendo de trabalho, a gente conseguiu trabalho aqui. No início, a gente levava realmente trabalho para Londres. Era uma época que a Libra e o Real era 2 para 1. Então, assim, super tranquilo, né? E esse era o intuito, manter o escritório de Londres. O escritório aqui em São Paulo durou 3 anos. E aí foram passando os anos, aí Brasil embicando. E as oportunidades não chegavam mais, né? Então, a gente fazia proposta e não acontecia. É importante ressaltar que o meu aprendizado, até na área operacional, que é um dos cargos que eu carrego hoje na Perkins & Will, eu aprendi ali, apesar de ter sido feito, eu fiz uma pós-graduação antes de ir para a Inglaterra, em gestão, e essa foi a grande experiência, porque eu tive que cuidar de marketing, eu tive que cuidar de financeiro, eu tive que lidar com design, com cliente, comunicação. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar empreendedorismo, né? Empreendedorismo, exatamente. Essa visão macro que é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade. E eu venho de uma mãe, de novo, que era empreendedora, né? Ela tinha o próprio escritório e tudo mais, mas foi ali que eu consegui, de fato, reforçar isso. Colocar na prática, né? Colocar em prática tudo isso. Foi incrível, desafiador, e aí o Brasil não indo tão bem, os meus sócios ingleses resolveram colocar o pé para fora e falaram para mim, continua, e eu
entendi que não fazia sentido, que seria muito arriscado. Então, a gente decidiu fechar a empresa. Naquela ocasião, foi quando eu fiz, inclusive, o plano diretor para o Erasto Gärtner, em Curitiba. Foi 1 ano de projeto. E eu fiz esse plano diretor sozinha. Uau. Eu já tinha desligado as pessoas que trabalhavam comigo no escritório, mas eu mantinha ainda o nome e eu fiz o plano diretor sozinha. Durou 1 ano, foi um trabalho riquíssimo, muito interessante. E aí, quando terminei esse trabalho, que aí eu concluí a empresa. Então, foi uma época importante para mim. Quando você concluiu, você tinha algo em mente do que você ia fazer na sequência? Não, de verdade eu ainda tenho um sonho importante, que foi quando eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, e a minha tese de conclusão, ela é sobre a avaliação pós-ocupacional, que eu acho que é um tema super importante, né? Então, a gente fala muito de dados, né, hoje em dia, e a avaliação pós-ocupacional, ela é isso, né? Avaliação de dados, de resultados e tudo mais. De décadas, né? E direcionado à arquitetura. É você testar o que você planeja, né? Exato. E aí, na época, eu pensei, vou escolher um tema que eu, voltando para o Brasil, posso virar uma consultora e tudo mais. Mas até hoje não existe isso, né? Os clientes não entendem ainda essa matéria, não percebem o que isso pode contribuir, né, para o futuro das instituições, futuros projetos e tudo mais. Quem sabe um dia a gente consiga aplicar. E aí, terminando a Avanti Architects, a Perkins & Will se aproximou, eu fui indicada por um colega engenheiro para eles e me chamaram para uma entrevista. Coincidentemente, o diretor operacional aqui de São Paulo era um americano-brasileiro, ele já estava retornando para os Estados Unidos, porque ele tinha estado aqui por 2 anos. Então, eles precisavam de um diretor operacional. Além disso, foi justamente quando a gente fechou o contrato para a faculdade do Albert Einstein, de medicina. Então, precisava de uma liderança que tivesse experiência na área da saúde. E o nosso estúdio aqui em São Paulo ainda não tinha essa experiência. E o terceiro item é que São Paulo ainda não tinha o setor de saúde. Então, precisava ser aberto esse setor. A gente não tinha ninguém, não tinha essa experiência. Então, foi uma junção de 3 itens que fez todo sentido eles me contratarem. Então, lá eu comecei em 2016, vai fazer 9 anos já. O que eu acho que foi muito rico é que a Perkins & Will, ela faz aquisições, não simplesmente chega em um lugar e abre um escritório. Eles fazem aquisições de escritórios que têm história, que têm know-how, que têm um bom design, né? E a Rocco Vidal, que é do Fernando Vidal, junto com o Fernando Rocco, ela existia e foi quando eles adquiriram, na época, em 2014. E tinha todo esse know-how sobre interiores corporativos, sobre edificações e mercado corporativo, mas não tinha ainda a área da saúde. Então, eu vim para agregar valor a esse time, né? Então, hoje, eu sou principal dentro do estúdio de São Paulo, até globalmente, represento o setor de saúde dentro do nosso escritório. A gente cresceu aí nos últimos anos, tem muitos projetos assim que são referência aqui no Brasil, e a gente vem sendo inclusive premiado por isso, então me traz bastante orgulho. E como foi para você sair do empreendedorismo, em que você estruturava, né, toda a sua operação, e entrar num escritório que eu não sei como é, né, se eles te davam a liberdade ou se você tinha que se enquadrar à metodologia deles? Como que foi essa transição para você? A Perkins & Will, ela é uma empresa bastante organizada, então metodologias e processos, eles são bem definidos.
É uma empresa que evolui muito junto com as ferramentas e todas as oportunidades, não só relacionadas à tecnologia, mas também com o próprio design. É uma empresa que provoca muito os seus colaboradores, sócios, a se desenvolverem e aprendendo, né? Então, todo mundo que tem essa função complementar de gestão tem que estar conectado à arquitetura, participando de projetos arquitetônicos, né? Para você ter isso enraizado e propriedade, inclusive, para falar e estar se atualizando em relação a isso. Então, acho que é muito rico, foi muito rico e está sendo ainda todo esse aprendizado. Então, acho que foi uma adequação de processos, foi muita inovação para mim, mas desde o início eu sempre fui assim, apaixonada assim, pela empresa. Eu acho que essa relação do operacional, design, financeiro, tudo que carrega a empresa, ela tem algo muito diferente do que a gente vê no Brasil, né? São poucas as empresas que conseguem oferecer o que a gente oferece. E a gente vai subindo a barra, né? Mas melhor a gente faz, a gente quer sempre estar melhor, né? Então, por exemplo, nas nossas metas para 2025, a gente fala muito sobre inovação e onde que a gente quer estar melhor. Mas a gente não vem discutindo crescimento. A gente quer um time, hoje somos 90 em São Paulo, globalmente somos 2.700 arquitetos. Nossa. Então, assim, como que a gente faz melhor? O crescimento é consequência, né? Se necessário. Contextualizando, a Perkins Will, ela foi fundada em Chicago, é isso? A Perkins Will foi fundada em Chicago, vai fazer 90 anos ano que Olha vem. só. Não é um headquarters, né? A gente tem os líderes globais aí espalhados pelo mundo, os designers, o chief de operacional fica em Chicago, marketing também fica em Chicago, mas os designers, eles estão por todos os cantos, então, assim, não tem esse ponto focal, né? São 30 estúdios pelo mundo, né? 32, na verdade, que a gente vai crescendo, vai fazendo as aquisições, né? Então, entre Europa, Ásia, América Central, América do Sul, Canadá e América do Norte, obviamente, que é onde a gente tem, acho que são 20 estúdios ao todo. E essa troca, ela é muito bacana, porque eu até brinco com meus clientes, né, que não há o que a gente não faça, né? Então, se me procuram, faz aeroporto? Fazemos. Aí a gente vai buscar os nossos parceiros que estão no estúdio lá de Londres, por exemplo. Faz educacional? Então, a gente trabalha com o pessoal de Chicago, que é especialista em educacional. Então, a gente vai compondo para contribuir cada vez mais. Se por acaso vem uma demanda grande para vocês de São Paulo, vocês pedem ajuda para esses outros escritórios? Ou é algo que não, nós vamos ter que contratar alguém e resolver por aqui? Não, tudo é feito aqui. Tudo é feito aqui porque a gente precisa ter a capacidade para atender. Estrategicamente, às vezes a gente traz um designer ou outro que venha trazer uma cultura diferente para o projeto, um conhecimento para o projeto, mas desenvolvimento e tudo mais a gente faz por aqui mesmo. Entendi. Tá? E como que é a rotina da sua equipe? Por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética, né? Vocês fazem uma prospecção ativa de algum cliente e esse projeto fecharam um contrato com vocês. Depende do porte, vocês têm uma classificação, é uma complexidade X, um tamanho X, são tantas pessoas que vão estar disponíveis para esse projeto, eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser o gestor do projeto, um designer, alguém da parte legal. Como que vocês estruturam essa operação? Tá. Na verdade, a gente tem, como eu falei, processos bem claros, né? Então, surgindo uma oportunidade, a gente tem reuniões semanais para discutir novos negócios. Então, a gente tem os líderes junto com a gente para a gente falar sobre as oportunidades e
fazer um go, no go sobre a oportunidade, porque nem sempre a gente é o melhor para poder atender aquela demanda do cliente, né? Pode ser que a gente não seja realmente o estúdio adequado. Então, a gente faz essas discussões para entender. Saindo dessa reunião, se a gente falar, então vamos, aí faz proposta e eventualmente essa proposta ela é aceita, a gente tem um processo primeiro de viabilidade, né? Então a gente tem um grupo de viabilidade, né? Que ela é legal, além de numérico, volumétrico e arquitetônico. Então é o tiro inicial do processo de arquitetura que a gente vivenciou inclusive com vocês aqui no hospital. E aí, esse é um time. Depois disso, a gente passa para um outro time que é de desenvolvimento, que são os coordenadores de arquitetura, que têm mais experiência técnica e que eles trabalham junto com os arquitetos de diversos níveis para desenvolver e entregar o projeto. Acho que tem um outro ponto interessante que você está falando sobre, perguntando sobre a setorização e tudo mais, é que a gente não é um estúdio só de arquitetura hospitalar, né? Sim. Então, a gente tem os demais setores. Então, as residências, o educacional, interiores corporativos, as edificações. E todo mundo junto, né? No mesmo escritório, você esteve lá, conheceu. Então, essa troca ela é muito rica, porque a gente sai muito da caixinha e absorve o que os outros setores estão fazendo e discute se aquilo é adequado para determinadas áreas e tudo mais. Então, essa troca ela é muito rica, né? Então, e também equilibra a parte operacional do estúdio e principalmente financeira, né? Porque a gente sabe, qual é o setor hoje que está com um desenvolvimento maior, então você tem um time maior trabalhando naquele setor ou troca-se no próximo ano por N razões econômicas do país. Então, isso traz para a gente uma flexibilidade maior para trabalhar com os times. Interessante, otimiza mais a equipe, né? Você usa sempre. Embora a gente saiba que precisa dos especialistas, né? Por exemplo, na área da saúde, que são tantas as normativas, a experiência, entendimento de fluxos, equipamentos e tudo mais, que você precisa ter umas cabeças chaves aí para comandar essa parte, né? Então, só a experiência que a gente tem que consegue fazer esse tipo de projeto. E eu queria falar um pouco sobre a relação com os clientes, que nem participando desse processo com você, a Lara, ela é arquiteta, né, da Perkins & Will, que está desenvolvendo o projeto de cuidados paliativos aqui do Hospital do Câncer de Londrina, e tem sido, assim, uma aula assistir às suas apresentações, ver o seu processo, algo que eu até comentei com você hoje, que me tocou, assim, sabe? O que foi interessante, que eu preciso compartilhar com vocês. A gente sai da arquitetura e a gente entra no mercado em que nós vamos para o computador e para a planilha orçamentária. E aquilo acaba perdendo aquela magia, sabe? O conceito, o partido, o desenho, a arte. E quando vocês iniciaram o processo de desenvolvimento, né, do projeto do Cuidados Paliativos lá no hospital, a primeira coisa, eles já trouxeram um A3, né, as folhas, as canetinhas, aquilo tudo colorido, o papel manteiga, aquilo já me deu um choque, assim, de a minha essência tá ali. Por que eu não estou fazendo isso? Né? E eu achei muito bonito como vocês traçavam, analisavam o fluxo na frente do cliente, mostrando para ele o que vocês estavam fazendo, né? Porque às vezes a pessoa ela tá tão habituada no dia a dia dela que é algo óbvio. Mas quando você traça, coloca cores, mostra acessos, a pessoa fala, nossa, tá cruzando, né? Realmente não faz sentido ter tantas portas assim, né? Acho que a gente pode otimizar aqui, ali. Então, fica evidente isso. E ver você apresentando essa etapa que eu nem sabia o nome, que era Look and Feel, que eu achei chique demais. Iris, ela me fez chorar, assim, eu segurei, escondi um pouco, mas trouxe essa essência, sabe? De que nós não estamos simplesmente construindo algo sem sentido. Não, tem um propósito naquilo.
tudo foi pensado. Há um detalhe, as cores, o cheiro, a sinestesia, né? Quando você trabalha os nossos 5 sentidos. E eu queria entender, assim, pra você, como que é. Eu vi você fazendo, tá? Mas você precisa compartilhar isso com as pessoas. Fazer essa gestão entre o que é desejo, o que é necessidade e o que realmente é viável. Porque é difícil, né? A pessoa trazer um sonho pra você e você falar... Então... Pode ser bem melhor que isso. Existe apego, existe sentimento, existe história. Então, eu vi você fazendo isso com maestria, sabe? Com delicadeza. Para todos os arquitetos que nos ouvem. Como que você aprendeu isso? Como você lida com seus clientes? É uma arte. É uma arte. É uma arte. Com certeza. Que a vida ensina, né? A vida ensina. Acho que é maturidade. Maturidade. É fazer várias vezes, né? É fazer várias vezes, é apanhar, é se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que isso só a maturidade traz, né? Então, acho que é basicamente isso. O que é importante sobre todo esse processo, e a gente fala muito, é uma frasezinha poética que a gente tem, é sobre... O cliente sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. E como a gente fala para ele o que ele precisa, né? Então, por muitas vezes, a gente senta com o cliente e vem todo aquele wish list, né? Eu quero isso, quero aquilo. E como a gente transforma aquilo em algo que possa ser real e esteja de acordo com que aquela instituição possa realmente materializar, né? Porque também não adianta eu fazer um projeto para vocês que a gente entenda que aquilo não está... Não faz sentido, né? em sinergia com custos, com o que a instituição deseja. Então, assim, acho que isso tudo é importante, né? Então, foi o que eu falei, assim, o bonito, ele não está conectado com o mais caro, muito pelo contrário, pela essência, né? E aí eu trago o time como um todo e você conseguir, com o passar do tempo, perceber qual é a qualidade de cada um e o que cada um pode trazer para o processo de melhor. Então, de fato, colocar as pessoas no lugar certo, né? Então, isso é um puzzle, né? Então, você pode errar também. E o erro pode ser grave, inclusive, né? Porque as pessoas podem se frustrar. Mas acho que a gente tem uma equipe bastante coerente. Lógico, as pessoas vêm, as pessoas amadurecem. Então, a gente tem pessoas que estão lá há muito tempo com a gente e que querem construir. Tem os bumerangues, né? Que vão e voltam. Isso é muito bacana, né? Porque vão lá e veem que, nossa, de fato, acho que eu gosto da onde eu estava mesmo. E isso é importante. Tudo é válido, né? Acho que a gente é um escritório bastante humanizado nesse sentido. A gente se preocupa com as pessoas. A gente tem esse espírito de equipe, do olhar, do cuidar. Então, é por isso que eu me emociono, sabe? E aí, quando alguma coisa sai, assim, do caminho, né, a gente fica bastante preocupado. A gente trabalha com metas financeiras, operacionais, e isso traz também um cargo de responsabilidade, porque a gente está ali contribuindo e trabalhando junto com 90 famílias, né? É muita responsabilidade. Né? Muita gente, e todo mundo tem que ter isso, né? Não só a liderança, mas todo o time. Né, saber que aquele projeto a gente precisa entregar na qualidade para a gente receber por isso. A sustentabilidade do negócio é para todas, de qualquer forma. Né? Um bom negócio é quando favorece ambas as partes. Exato. Né? Acho que nunca é só um lado. Exato. Mas vamos falar um pouquinho do nosso projeto? A gente está aqui só dando umas pinceladas. Você quer falar um pouco pro pessoal o que é esse projeto do Cuidados Paliativos que a Perkins & Will está desenvolvendo aqui para Londrina? Sim.
Então, é um projeto que ele saiu do plano diretor, né? A gente teve a honra de poder conhecer o Hospital do Câncer de Londrina. A gente trabalhou alguns meses entendendo o hospital, sentando com as lideranças para compreender o que são os desafios do dia a dia do hospital. E a partir dali, traçar junto com todos os gestores para onde a gente iria, né? Após identificados todos os gargalos, né? E aí a gente trouxe esse documento, né? Que ele traz para a instituição o passo a passo de como chegar onde a gente deseja. Que, obviamente, a gente entende que podem demorar anos, mas que é algo que precisa ser mirado e não podemos alterar esse percurso. Às vezes um pouquinho para cá, um ajuste para lá, mas o plano diretor, ele é isso. Ele caminhar junto com o plano estratégico da instituição, do hospital, enfim. Então, ele é importante, é um documento que gera muitas dúvidas, muitas discussões, ele é muito rico. A relação com o cliente sobre esse aspecto é de muita troca, de muito conhecimento e também de criar aliados, né? Acho que isso é importante, criar os aliados dentro do processo como um todo. E aí, a partir dali, a gente concluiu que para a gente iniciar o processo, teria que dar esse primeiro passinho, que era justamente tirar cuidados paliativos de onde ele está hoje e criar essa expansão para o hospital. Então, a gente está aí num movimento de expansão do hospital. Cuidados paliativos não é um tema fácil. Por muitas vezes a gente chorou durante as reuniões, eu mesma, porque a gente se emociona, porque a gente não lidar com isso. Nós não somos de uma cultura que lidar facilmente com isso, né? Com a morte, né? Com a morte, a gente não sabe conversar sobre isso, a gente não fala sobre envelhecimento, a gente não fala sobre nada disso, né? Então, somos uma cultura latina patriarcal, onde a gente quer todo mundo em casa e a gente se cuidar e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito na Europa, inclusive. Eu fiz lá muitos residenciais para a terceira idade, fiz lá também residências para pessoas com doenças mentais. Então, tudo isso me fez enxergar essa fase da vida diferentemente, né? E eu acho que a gente pode construir o nosso futuro de uma forma digna, né? Não só para a gente, mas para todo mundo. E cuidados paliativos é isso, né? Como é que você cria um espaço para que você finalize a sua vida dignamente, né? E como que a gente vai proporcionar isso para esses pacientes, inclusive pacientes que vieram de um tratamento de câncer tão sofrido por muitas vezes. Então, como transformar isso num ambiente digno? Embora toda essa tristeza, né, que o tema proporciona, como que a gente fala de um edifício que possa aflorar um ambiente saudável ao mesmo tempo. Que reflexivo, né? Que tenha cores, que tenha uma inspiração, que tenha luz natural, que faça com que esse paciente, inclusive, se sinta como se ele estivesse de fato na casa dele. Então, a gente teve muitas discussões sobre isso. Um ponto relevante dentro da arquitetura hospitalar mesmo é a flexibilidade, né? A gente sabe que hoje ele é isso, amanhã pode ser outro uso, não sabemos, mas a gente precisa, sim, trabalhar com flexibilidade, com uma materialidade que ela seja também flexível e componível e que seja algo que vá prosperar, né? Eu queria perguntar se é o primeiro projeto da Perkins & Will em Londrina, o projeto do Hospital do Câncer. Sim, é o primeiro projeto em Londrina. Como eu contei anteriormente, no Paraná eu fiz o projeto de Curitiba, do Erasto, que também me trouxe muito orgulho. Espero que venham muitos outros mais, mas é muito interessante poder trabalhar com vocês
paranaenses. É muito, muito bacana. Lara, a gente sabe que você tem vários rótulos, certificações, selos, premiações e afins. Mas falando em sustentabilidade, você também tem certificação LEED GA, que é o Green Associate. Você tem aplicado isso nos seus projetos? Como que é esse processo? Eu participei de alguns cursos, é algo bem rigoroso, é uma lista, né, que precisa. Até quando a gente volta para Londrina, a gente vê que, assim, São Paulo está bem à frente em relação a isso, a gente não vê tantos requisitos, coisa que São Paulo, eles já olham, né, pessoal para locação de salas corporativas, já olham os selos, né, porque isso vai valorizar o imóvel. Não sei se você tem aplicado isso nos projetos de saúde, como que funciona, se você pudesse dar um overview aí para nós. Também explicar o que é esse selo, né, para nós que não somos da arquitetura, qual a importância desse selo no projeto. Sim, eu acho que o selo é o menos importante, no final das contas, né? O que é mais importante é a nossa postura, né? A gente já está muito longe do que a gente já deveria ter feito há muito tempo, né? A gente está sofrendo aí com as questões globais, aquecimento e tudo mais. Hoje mesmo a gente estava discutindo sobre como está quente em Londrina, né? Mas nunca é tarde e acho que a gente tem essa obrigação de, quando concedermos projetos, a gente já, no day zero, colocar todos os pontos e todas as necessidades e termos essa responsabilidade na especificação, no conceito. E aí vem esse checklist, né, que a gente sabe por aprendizado mesmo, que a gente pratica não pelo selo, mas por quem somos, né? Então, a Perkins & Will vem crescendo cada vez mais nesse quesito. A gente vem sendo cobrado cada vez mais globalmente sobre essa responsabilidade. E isso é algo que a gente está querendo prosperar para o próximo ano cada vez mais. A gente tem uma metodologia que pertence à Perkins & Will, que é o Living Design. São pétalas, né, um desenho de uma flor mesmo, e cada uma delas, ela tem uma responsabilidade sobre os projetos, né, então tudo que a gente tem que alcançar dentro dos projetos, e obviamente a sustentabilidade é uma delas, né. Então a gente começa todos os projetos avaliando todos esses quesitos e acompanhando esses quesitos até o final do projeto, para entender o que a gente conseguiu, se conseguiu e por que não. Né? E aí o selo, como eu falei, ele é consequência. Então, aí é o desejo do cliente de querer ter esse selo, porque isso vai trazer uma exposição, uma importância para ele que talvez seja necessário. E a gente vê muito, principalmente na área da saúde, a importância disso. Então, nos projetos últimos, assim, de grande porte que a gente fez em São Paulo, está fazendo, está em obra, eles todos têm, né? Então, acho que isso também trouxe, por essas experiências, um aprendizado para os nossos arquitetos, mas, de fato, quando isso acontece, de precisar do selo, a gente acaba trabalhando com uma empresa parceira para contribuir com o nosso processo. O que é bacana sobre isso? Que acaba que o LEED, ele vira um tema central e que ele vai trazer todas as disciplinas para atender os quesitos, né? Então, a minha sensação, ela pode ser errônea, mas é a minha sensação, é que ele acaba unindo todos os projetistas para um propósito que eu acho que é bem interessante. A gente fez isso com muita proeza, de novo mencionar aqui a Faculdade do Einstein, ele foi um projeto riquíssimo nesse aspecto, lá a gente é LEED Gold, então a gente conseguiu fazer isso com bastante proeza, junto com um cliente que identificou que isso era importante. Então, eu diria, a responsabilidade, ela existe. Dentro da Perkins & Will, para você crescer como associate, que é como os profissionais podem, no futuro, inclusive, virar sócio da empresa, que é a Perkins & Will Inc., você tem que ter o LEED
né? Então você tem que ser um lead, porque é uma dos quesitos sobre a sua responsabilidade como para o planeta, né? Muitos dos nossos profissionais reclamam, né, sobre isso, no sentido, qual é de fato o uso que eu faço disso. Então, como você mesma falou, aqui em Londrina ou mesmo em São Paulo, dependendo do setor, como é que eu ativo esse processo dentro desses clientes que a gente tem? Talvez não. Mas o meu argumento é que você senta na mesa com o seu cliente e você aprendeu, você tem uma bagagem mínima, mas que você pode discutir, que você pode trazer argumentos, né? Então, assim, para mim, tudo que é aprendizado, ele vem para enriquecer as conversas, né? Porque às vezes na implantação pode assustar, mas depois, quando a edificação ela vai funcionar, isso vai trazer um benefício para o custeio, né? Que talvez o próprio gestor não enxergue isso. Né? Ele está vislumbrando o selo. Simplesmente. E o selo é a consequência de todos esses benefícios, né? Que nem você comentou, mas acho muito interessante o modo como vocês pensam em relação a isso, né? Não é, seria interessante que você falasse inglês. Não. Fale inglês, porque você vai poder se engajar com muito mais pessoas e aprender muito mais, né? Então, o lead, ele vem para complementar a formação dos arquitetos e da sua equipe. Isso. Tem um outro selo que a gente também fala muito dentro da Perkins & Will, que é o Rely, que ele está baseado na robustez das edificações, né? Então, como que você constrói hoje os seus edifícios para todas essas questões globais que a gente tem, de terremoto, de vendavais que a gente vem tendo aqui no Brasil e tudo mais. Então, dito isso, os melhores arquitetos no mundo que fazem esse tipo de projeto são os chilenos, os japoneses, né, que sofrem tanto, né, com os maremotos e terremotos e etc, né? Então, é um outro selo que a gente julga ser importante. Bacana, esse eu não conhecia. Eu sei do Aqua, tem essa do LEED. É que o Aqua, ele também está relacionado à sustentabilidade, né? Isso. Que é o brasileiro. Né? Tá. Esse já tem outra vertente, né, no Sim. caso. E Lara, qual é o futuro que você enxerga para a arquitetura da saúde? A arquitetura da saúde certamente vai estar muito pautada em tecnologia, inteligência artificial. A gente já está vivenciando isso. Recentemente eu fiz até uma palestra no Chile sobre esse tema, trouxe alguns elementos de projetos que a gente vem desenvolvendo e como que isso está contribuindo, inclusive, para o paciente. Desde ele estar em casa e ele começar a se sentir mal, então ele já informar a unidade de saúde sobre o que ele sente, e ele chegar na unidade com o pronto atendimento já aguardando esse paciente, e como que é a vivência dele dentro do hospital numa situação de emergência, e como que isso agiliza todo o processo para que ele saia dali e possa voltar para casa e ser bem atendido. Uma interação sistêmica, né? Uma interação sistêmica. E também como ele possa caminhar num sistema de Waze dentro do hospital e fazer todos os procedimentos sem se perder. Então, tudo isso a gente vem discutindo muito na tecnologia. Um outro ponto relevante é a questão da informação do paciente, né? Então, como que isso deve estar disponível e acessível em todas as instituições para que você possa, de novo, ter data, informação, comparativo e conseguir contribuir para os pacientes e melhorias estatísticas e tudo mais, mas também que esse paciente seja atendido bem, não só naquela instituição, mas no núcleo que é São Paulo, que é Paraná, que é Brasil e assim por diante. E a gente vê que esse processo há décadas já vem acontecendo na própria Europa como um todo. Como futuro, a gente vê que
cada vez mais a gente tem os mini hospitais, né? Então, são as unidades satélites. Para quê? Para que o paciente não venha para o hospital central, né? Que ele não vá para essa grande instituição que ela vai cuidar de problemas mais sérios. Então, que ela seja tratada nesses mini satélites e que volte para casa, ou o processo do home care mesmo, né? Então, o paciente ele já não fica mais tanto no hospital e o processo, cada vez mais, o home care contribuindo para que ele se recupere em casa. Então, são os exames que estão indo para casa, então, é a recuperação em casa, a fisioterapia, o médico, então, tudo vai para a casa do paciente. Então, é essa questão da diminuição do porte dos hospitais. Mas, de novo, a gente vê esse processo acontecendo aqui hoje bastante, cada vez mais essa influência, mas quando eu estava na Inglaterra, há 10 anos atrás, já é o que é o processo lá, né? Então, não é novidade, né? Então, a gente tem bastante que aprender ainda, e eu acho que ali, na Europa, tem essa questão do sistema público muito claro, né? Então, as pessoas já têm isso enraizado. Eu não vou para um hospital com alguma bobagem, e aqui a nossa cultura, a gente tem uma febre, a gente sai correndo para pronto-socorro, né? Então, você vai pro médico da família, aí você vai pro walk-in clinic, aí você vai pro hospital geral, se você realmente tiver tido um acidente sério, ou se você tiver um médico que direcionou você para lá para algum tratamento. Então, eu acho que a gente está indo mais para esse caminho. E os hospitais especialistas, né? Então, a gente fala muito hoje da saúde mental. É a doença, né, que a gente tem aí pós-pandemia, os desafios que a gente está tendo até do mundo, guerras internacionais, guerras locais, né, insegurança e tudo mais. E as pessoas estão precisando ser tratadas. Então, acho que é a doença do século mesmo. A gente precisa pensar mais nisso, cuidar principalmente das nossas crianças e prover aí um futuro melhor para elas. A gente queria saber de você quais foram as suas inspirações para você estar onde você está hoje, né? Você disse que trabalhou com, né, os grandes nomes da arquitetura, né, nos escritórios deles. Lendo sobre a sua infância, né, lá no seu perfil lá na Perkins & Will, fala que a sua mãe a sua família era amiga do Burle Marx, né, um grande nome do paisagismo, a gente ficou encantada com essa história. Não acredito. Mandei pra Isa, eu sei quem é, eu falei, menina! Então, é muito incrível essa sua vivência também, né, essa sua bagagem. Então, se você puder citar, né, alguns nomes que formaram a profissional Lara. A história do Burle Marx ela é interessante, porque, na verdade, ele convivia na casa dos meus tios, né? A minha tia Clara Kaiser é arquiteta, urbanista, professora da FAU, né, da USP em São Paulo, e é uma grande referência. O marido dela é paisagista, e eles moraram muito tempo no Rio de Janeiro e trabalharam diretamente com Burle Marx. E na minha infância, ainda muito pequenininha, eu lembro de estar na casa deles e ver esse vovozinho de cabelo branco entrando e saindo com plantas pela casa, mas eu não tinha noção de quem ele era. Então, eu fui realizar isso muito tempo depois na minha vida e é interessante, né? Porque... Não tirou uma foto com ele? Naquele momento não tinha essa referência. Não, eu acho que minha tia deve ter fotos, né, da gente, em almoço, família e tudo mais, porque ele realmente vivia lá. Então, e das histórias contadas, né? Então, meus tios sempre com muito orgulho, né, do papel que ele fez na vida deles, da influência que ele foi na vida deles, sempre falou muito de Burle Marx pra gente, e se eu falar de paisagismo, é o que me inspira, né? E quando eu busco os parceiros para trabalhar junto com a gente no projeto, é mais esse tipo de paisagismo que eu gostaria de ter nos meus projetos também. Bacana. Pessoas que me influenciaram e que trouxeram inspiração, eu acho que minha mãe, sim, ela é uma grande mulher. Ela
nunca trabalhou com projetos grandes do porte que eu trabalho, sempre foi com residências, mas eu sempre fui uma mulher de fibra e eu vivenciei muito dos desafios dela, porque quando criança eu ia com ela para obra, para cá, para lá, então acho que tudo isso me fortaleceu como mulher. Mas eu volto a dizer que eu acho que a minha vivência na Inglaterra foi o que eu tive de melhor, assim, de tudo, né? Eu acho que ela foi muito inspiracional em todos os sentidos. Acho que beber da arquitetura, morando na Europa, eu acho que todo mundo deveria ter esse direito, né? Então, você poder viajar por todos os países e poder ver, conviver com a arquitetura, os grandes nomes da arquitetura, a grande influência inglesa, é incrível. Então, acho que é mais isso que me trouxe aonde eu tô em termos de design. Eu não posso deixar de mencionar que Fernando Vidal e Douglas são meus parceiros de trabalho. A gente já convive aí nesses 9 anos meus de Perkins & Will e muitas coisas do que eles fazem me inspiram, ainda me servem como aprendizado, como troca. Eu tenho muito orgulho disso. A gente tem excelentes designers dentro do nosso estúdio, pessoas que me provocam, né, e me fazem pensar e repensar nas ideias que a gente tem, o próprio time de desenvolvimento e tudo. Então, acho que hoje a própria Perkins & Will me inspira, né, como empresa. Então, eu gosto muito do meu trabalho, me sinto motivada a trabalhar mais. Que legal, é importante isso, né? A gente se sentir bem em desenvolver as nossas potencialidades dentro do espaço, né? Do ambiente de trabalho. Excelente. Bom, Lara, tá muito bom o nosso papo, mas já faz algum tempinho que a gente está aqui. E nós temos esse símbolo, que é o tijolo. O Salu, ele tem um propósito, que é saúde em construção, e com certeza você está colaborando não só com as nossas vidas, mas com a vida de muitas pessoas que pararam o seu tempo para escutar a sua trajetória, os seus desafios, tudo que você superou até aqui, que a gente sabe que não foi fácil. Se você puder deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, sejam arquitetos ou não, que você deixe essa semente, esse tijolo na nossa mesa hoje. Fique à vontade. Acho que a minha mensagem aqui é para os novos arquitetos, né? Eu acho que a gente mais sênior, a gente tem essa responsabilidade. Com o advento da tecnologia, a gente nota que os arquitetos, eles criam uma conexão muito importante com as ferramentas, esquecendo um pouco do aprendizado da própria arquitetura. Então, acho que a minha mensagem seria para não ter pressa, né? Para criar bagagem, para realmente suspirar, inspirar e poder aprender, porque eu acho que o momento de ascensão ele vai acontecer de qualquer forma se você for um profissional dedicado. Mas é importante que os passos eles sejam realmente no momento certo, para que não chegue lá na frente e que dê uma derrapada. Então, que você tenha essa sustância, essa coisa mais... Robustez, né? Então, acho que isso é super importante. E eu acho que a arquitetura hospitalar, ela merece mais profissionais, né? Então, eu trago aqui, eu fiz recentemente uma apresentação para os alunos da Belas Artes, né? A Faculdade de Arquitetura de São Paulo. E foi muito interessante, porque eu sei que as pessoas têm um pouco de preconceito com a arquitetura hospitalar, no sentido, mas é cheio de normas, de regras e equipamentos e tudo mais, é tão chatinho, né? Mas não é chatinho. E aí, foi muito rica essa apresentação, porque o que eu trouxe para os arquitetos? Eu falei de todos os setores, né? Então, o que a gente tem dentro do hospital? A gente tem hotelaria, a gente tem restaurante, a gente tem interiores corporativos, a gente tem edificação, ou seja, indústria. A gente tem tudo dentro do hospital. Então, ele é realmente um campo para a gente exercitar tudo. E hoje a arquitetura hospitalar ela está desenvolvida de uma forma que a gente pode explorar o design para o benefício do usuário.
E não tem por que não, né? Então dá para fazer um bom design. Se a gente falasse de 2, 3 décadas atrás, né, na época lá de Jarbas Karman, era outra conversa. Mas hoje a gente está num momento diferente. Então eu acho que é um setor inspirador e que a gente precisa aí de novos profissionais apaixonados e que possam seguir aí nessa linha do tempo. Então, nesse tijolo, a minha mensagem é para que a gente tenha um design humanizado, né? Eu acho que cada vez mais a gente consiga ter um design que seja com propósito e que ele seja um propósito não só para os usuários das edificações que a gente está construindo, mas para o seu entorno, muito respeito aí na questão da sustentabilidade que a gente acabou de falar e que a gente possa melhorar esse planeta. A gente precisa mudar. A gente tem muita responsabilidade aí com as crianças que estão vindo por aí, os futuros arquitetos e outros demais profissionais. Obrigada. Obrigada, Lara. É isso aí, pessoal. Que vocês possam ter sido tocados por essa mensagem. Nós precisamos de pessoas para ajudar nós a construir, né? E principalmente arquitetos, né? Que é bem o que a Lara falou. A gente acha que é difícil, mas é transformador, né, Lara? Quando o mosquitinho da saúde pica, vale a pena. Literalmente construir o mundo melhor, né? Então, essa mensagem foi super importante. Obrigada, Lara. Obrigada pela sua presença. Sigam a gente nas redes sociais, @SaloCast, no YouTube, Instagram, TikTok. Vamos brindar? Vamos fazer o nosso brinde? Salu! Salu!